Nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre o Espírito Santo e seus 7 dons. Para começar, nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e com Deus Pai e com Deus Filho, o Deus Espírito Santo é adorado como um único Deus. É o mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas distintas entre si. E cada pessoa da Santíssima Trindade, ela tem uma missão. A missão do Espírito Santo é a de santificar a igreja. Por isso que o Catecismo nos diz que o protagonista de toda a missão eclesial é o Espírito Santo, porque é ele que conduz a igreja pelos caminhos da missão. Quando nosso Senhor, na sua morte e na sua ressurreição, conclui a obra da redenção e sobe aos céus, ele deixa de modo mais evidente o Espírito Santo como uma presença divina para conduzir os homens e a igreja. Por isso que a Boa Nova é difundida por Deus pela assistência dos carismas e dons concedidos pelo Espírito Santo. Mas afinal, quais são esses 7 dons do Espírito Santo? O primeiro que nós vamos falar aqui é o temor de Deus. Esse dom também a gente pode chamar de um hábito sobrenatural, em que o justo, sob a inspiração do Espírito Santo, é dominado por um sentimento de reverência para com a majestade de Deus. O que isso significa? Essa pessoa ela adquire uma docilidade especial para se afastar do pecado e se submeter totalmente à vontade divina. O segundo dom a gente pode chamar de fortaleza. Isso é um hábito sobrenatural também que faz com que a nossa alma seja, digamos assim, robusta, forte o suficiente para praticar qualquer virtude heróica. É com essa virtude, a virtude da fortaleza, o dom da fortaleza, que nós ganhamos confiança para superar os maiores perigos, as maiores dificuldades que possam surgir. O terceiro dom é o dom que nós chamamos de piedade, mas não significa assim ter misericórdia, ter piedade de alguém. O dom da piedade, ele é infundido em nós para animar a nossa vontade em um afeto de filhos em relação a Deus. Então, realmente nós nos consideramos como filhos e consideramos a Deus como Pai e temos esse sentimento, assim, enquanto irmãos e filhos do mesmo Pai que está nos céus, né? A gente tem essa ideia de que todos somos nossos irmãos e que Deus é nosso Pai e nós nos entendemos como filhos de verdade. O quarto dom é o dom do conselho. Esse dom é aquele pelo qual a alma em graça, em estado de graça, ela consegue intuir de uma forma reta, de uma forma correta, com clareza, o que convém que seja feito para alcançar um determinado fim, um determinado objetivo sobrenatural. Depois, como quinto dom, nós temos a ciência. O que é a ciência? Não é a ciência lá dos laboratórios e dos microscópios, né? É diferente. Essa ciência aqui, esse dom sobrenatural, ele é o dom que Deus nos dá, não só com a graça, aquele dom dado pela graça santificante, mas o dom pelo qual a inteligência do homem, através da influência, da inspiração do Espírito Santo, julga retamente todas as coisas da criação em função de um fim último sobrenatural. Então, a partir do dom da ciência, o homem é capaz de julgar todas as coisas na Terra a partir do seu fim último, que é o fim último sobrenatural de ir ao céu. E o sexto dom, o dom do entendimento. Isso é um dom que é concedido, né, pelo Espírito Santo e é o dom pelo qual a nossa inteligência, a inteligência do homem, sob a ação do Espírito Santo, se torna apta, se torna capaz para uma intuição, para uma visão profunda das coisas reveladas e também das coisas naturais. Então, esse dom do entendimento nos faz, de fato, compreender as coisas, todas as coisas, a partir desse prisma, que é o prisma da nossa vida em relação a Deus. E o nosso sétimo e último dom, mas não menos importante, é o dom da sabedoria. É, aliás, um dos mais importantes que nós temos. E é um dom que não anda separado da caridade, muito pelo contrário, ele anda muito unido ao dom da caridade. E é o dom pelo qual nós conseguimos julgar todas as coisas retamente a partir de uma especial sabedoria concedida por Deus. E a partir desse dom, dessa sabedoria concedida por Deus, nós julgamos qualquer coisa na nossa vida, né? E tudo isso a partir dessas altas causas, né? Esses altos motivos, toda essa visão sobrenatural e muito mais ampla da nossa vida, a partir dessa inspiração do Espírito Santo. E esse julgamento reto, a partir dessa visão divina, nos faz saborear as coisas com uma certa connaturalidade, digamos assim, uma certa simpatia. Nós conseguimos ver as coisas de uma forma mais ampla, ver as coisas de uma forma mais reta e, digamos que com um olhar de Deus a partir daquilo. E para fechar esse vídeo, também é importante que você entenda por que nós precisamos do Espírito Santo. Talvez você já tenha feito essa pergunta, né? Mas por que eu preciso do Espírito Santo? Se tem Deus Pai e se tem Deus Filho, o que o Espírito Santo vai fazer na minha vida? E a resposta para essa pergunta, ela é muito simples. A salvação é um dom de Deus. E Deus é o primeiro interessado em nos salvar. Como a nossa humanidade ela é ferida pelo pecado original,
E nós sabemos que nem sempre nós vamos fazer o bem que nós queremos fazer, já diria São Paulo, né? Mas às vezes a gente faz o mal que nós não queremos fazer. Pensando nisso, né, é São Paulo também que nos ilumina, dizendo que nós devemos pedir as luzes do Espírito Santo, pois nós não sabemos nem o que pedir, né, nem o necessário de verdade para a nossa salvação. Isso São Paulo nos diz lá na carta aos Romanos. Então nós sabemos bem que a salvação que nós recebemos de Deus é uma salvação que é gratuita, mas cabe a nós essa fidelidade aos dons que Deus derrama em nossos corações, para que nós sejamos de fato capazes de abraçar essa salvação e de agir retamente por essa salvação. Tem um autor que ele afirma que somente 3 meses de uma fidelidade perfeita a todas essas inspirações do Espírito Santo já seriam suficientes para colocar a nossa alma em um estado de graça capaz de nos conduzir a essa segurança, esse ápice da perfeição que nós também chamamos de santidade. E aí esse autor vai dizer, né, se alguém que alguém faça a prova durante 3 meses, de não recusar absolutamente nada a Deus, e vai ver que existe uma profunda mudança na sua vida, vai experimentar essa profunda mudança na sua vida. E aí, você já conhecia os 7 dons do Espírito Santo? Nos conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante nesse conteúdo e já manda para aquele seu amigo que precisa saber desse tema também. Até mais!